Saudações, eu sou Renato Veloso e nessa aula vamos conversar sobre o princípio da anterioridade nonagesimal. Esse princípio ele está inserido no artigo 150, inciso 3º, a linha C da Constituição, e estipula que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, que se refere ao princípio da anterioridade. Esse princípio, que foi inserido por emenda constitucional, ele tem por finalidade ampliar a proteção ao contribuinte, já que o princípio da anterioridade, por si só, não conseguia dar uma proteção adequada ao contribuinte. Isso porque, muitas vezes, uma lei tributária que criava um tributo ou que majorava um tributo era publicada nos últimos dias de um exercício financeiro. Então, não raro, uma lei que, por exemplo, aumentava um tributo, aumentava a alíquota de um tributo, essa lei ela era publicada, por exemplo, no dia 20 de dezembro de um ano. E como o princípio da anterioridade impõe que o tributo deve ser cobrado no exercício seguinte, esse tributo já era cobrado dia 1º de janeiro, ou seja, em menos de 10 dias o contribuinte já era impactado por um novo tributo ou por um tributo mais oneroso. Então, resolveu-se estender um princípio que era previsto para as contribuições. Por isso que destaco aqui o parágrafo 6º do artigo 195, que excepcionava as contribuições do princípio da anterioridade, mas impunha uma anterioridade que era chamada de anterioridade nonagesimal, já que a contribuição, quando fosse majorada, ela só poderia ser cobrada 90 dias após a publicação da lei que a tivesse majorado. Então, o Constituinte, derivado, resolveu, por emenda constitucional, estender esses 90 dias para todos os tributos. Quando eles são majorados ou são criados, eles só podem ser cobrados 90 dias após a publicação da lei. Assim, no caso dos tributos, em geral, lembrando daquelas exceções que nós conversamos no princípio da anterioridade, eles, além de só poderem ser cobrados no exercício seguinte, também só podem ser cobrados 90 dias após a publicação da lei. Assim, no exemplo que eu dei agora, de uma lei publicada no dia 20 de dezembro, que viesse a majorar um tributo, a consequência é que esse tributo, além de só poder ser cobrado no exercício seguinte, ele só poderia ser cobrado a partir do dia 20 de março do exercício seguinte. Por quê? Porque deveria esperar 90 dias da publicação da lei. Então, o princípio da anterioridade nonagesimal, que antes era previsto só para as contribuições sociais, foi estendido para todos os tributos. Lembrando que as contribuições não se vinculam ao princípio da anterioridade, ou seja, não precisam esperar o exercício seguinte, mas os tributos em geral, além de esperar o exercício seguinte, só podem ser cobrados 90 dias da publicação da lei. Assim, uma lei publicada no mês de dezembro, no mês de novembro, você vai ter que contar 90 dias da publicação da lei para que o ente público possa cobrar o tributo. Lógico que se a criação ou majoração ocorrer, por exemplo, no mês de março de um ano, basta aguardar no ano seguinte, porque os 90 dias já vão estar dentro do período em que está abrangido pela anterioridade. Agora, nos últimos meses do ano, a partir do mês de outubro, deve-se contar 90 dias, porque certamente esse período já vai entrar no ano seguinte. Esse princípio, ele também possui algumas exceções que precisamos observar.
Algumas delas identificam-se com as exceções que já estavam previstas. Algumas delas identificam-se com as exceções que já estavam previstas para o princípio da anterioridade. Por exemplo, o imposto de importação, exportação e IOF. São exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, assim como são exceções ao princípio da anterioridade, em razão da extrafiscalidade desses impostos. Agora, atenção, o IPI não é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Portanto, alterações da alíquota do IPI para majorá-las devem aguardar 90 dias da publicação do ato. Portanto, IPI observa o princípio da anterioridade nonagesimal. O IPI só é exceção no princípio da anterioridade, não é exceção na anterioridade nonagesimal. Então, sempre que houver um aumento de uma alíquota do IPI, vai ter que aguardar 90 dias da publicação do ato que aumenta a alíquota. Outra exceção, imposto extraordinário de guerra, que também é exceção ao princípio da anterioridade, empréstimos compulsórios também, quando estão relacionados à calamidade pública ou à guerra externa. Agora, essas próximas exceções não são exceções ao princípio da anterioridade. Imposto de renda. O imposto de renda, ele é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Portanto, uma lei que aumente as alíquotas de imposto de renda no dia 30 de dezembro, que essa lei tenha sido publicada, essas alíquotas já podem ser cobradas a partir do dia 1º de janeiro, porque vai ser observado o princípio da anterioridade, mas não vai incidir o princípio da anterioridade nonagesimal. E a base de cálculo, atenção, a base de cálculo do IPTU e do IPVA, não é qualquer aumento do IPTU e do IPVA. Se for aumento de alíquota, vai ter que observar a anterioridade nonagesimal. Mas se for um aumento da base de cálculo, que é a base de cálculo, o valor econômico, sobre o qual incide a alíquota, gerando nessa operação matemática o valor do tributo devido. Essa base de cálculo, ela, se for majorada no final do ano por meio de lei, ela não precisa aguardar 90 dias, porque a base de cálculo do IPTU e do IPVA são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Esse era o conteúdo que tínhamos para estudar. Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula.